Olá, boa tarde, 1003, boa noite, 1004. Enfim, primeiro ano do Colégio Estadual Getúlio Vargas. Mais uma semana de aulas online, mais uma semana de isolamento. Espero que estejam todos bem, sua família também. Vamos em frente. Vamos falar hoje sobre números reais, sobre subconjuntos de números reais, que são os intervalos reais. Na verdade, os conjuntos numéricos, né, eles vêm se sobrepondo conforme a necessidade do homem, né? O primeiro conjunto numérico, o primeiro universo numérico que a gente poderia considerar seria o universo dos naturais, né? O homem só usava números para contar o que ele tinha, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, os números usados para contagem, né? Depois veio o zero. E depois inventaram o dinheiro, aí por conta do dinheiro o cara já tinha que diminuir mais do que ele tinha, já começou, né? Aí você precisou expandir esse universo numérico, aí passa-se a trabalhar com o conjunto dos números inteiros, mas a operação de divisão entre dois inteiros não era fechada, né? Acontecia de você ter que dividir um número inteiro por outro número inteiro e o resultado não ser inteiro. E aí o resultado dessas operações gerou, né, uma ampliação do universo numérico aí para os racionais. Ainda assim, nós vimos, conversamos e falamos sobre isso, surgiu da necessidade de, por exemplo, calcular a raiz quadrada de 2, um número que não seria possível escrever como fração, né? Então, existiam números que, por definição, não seriam números racionais, né? Seriam os números irracionais. E daí, da união dos números racionais com os números irracionais, surge o conjunto dos números reais. Um conjunto infinito, um conjunto denso e cheio de teoremas envolvendo, né, a definição do que vem a ser de fato um número real. E dentre todas as coisas que a gente pode estudar acerca dos números naturais, uma coisa bastante importante é essa ideia de intervalos reais, né? Que são subconjuntos dos números reais também infinitos, como, né, o próprio conjunto dos números reais. Porque existe um teorema que diz que se você considerar dois números reais, por mais próximos que eles possam parecer, né, para você, você vai ter ali uma infinidade de números reais entre eles. Então, dados dois números reais, um número real A e um número real B, sendo que A é menor que B, né? Existe uma infinidade de números reais ali que estão entre A e B, ou seja, que são maiores do que A e menores do que B. Então, se eu considerar o conjunto de todos os números reais que estão entre o número A e o número B, eu vou estar aí falando do intervalo real de extremos A e B. Certo? Agora, toda a nossa discussão vai girar em torno do fato desses números A e B estarem ou não, pertencerem ou não ao intervalo. Isso aí que vai fazer diferença de um intervalo para o outro e vem aí umas definições para a gente entender o que eu estou falando. Vamos lá? Tá aí, o que eu vou chamar de intervalo fechado? Eu tenho os dois números, A e B, os dois extremos. E aí eu vou definir, aproveitando aí, eu tenho três maneiras de representar o mesmo intervalo. Primeira maneira aí, como um conjunto, né? Por abstração, se eu tenho um conjunto de todo número x que é real, de tal forma que x é maior ou igual a A ou menor ou igual a B, né? E menor ou igual a B, isso aí é o conjunto de todos os números que estão entre A e B, inclusive o A e o B, por conta ali do igual, né? X pode ser A, x pode ser B. Então, esse é um intervalo de números reais de extremos A e B, em que tanto A quanto B pertencem ao intervalo, pertencem ao conjunto.
Nunca esquecer que intervalo é um conjunto, certo? Então, vai ter situações em que a gente vai precisar representar esse intervalo geometricamente. Existe uma relação bionívoca entre os pontos de uma reta e os números reais, ou seja, a cada ponto, né, de uma reta, da reta que eu vou chamar de reta real, eu posso associar um número real. Claro, existem infinitos pontos na reta, existem infinitos números reais. Então, eu tenho o ponto que representa o número A e tenho o ponto que representa o número B. Claro, se o número A é menor que o número B, então ele fica à esquerda do número B na reta. Ok? Muito bem. Eu tenho um pontinho, ou vou dizer bolinhas, que representam ali o ponto A e o ponto B. E essas bolinhas elas vão estar pintadinhas da cor que eu risquei o meu intervalo, ali no caso vermelhinho, para indicar que tanto o número A quanto o número B pertencem ao intervalo. Então, o intervalo ele é fechado, por quê? Porque os extremos desse intervalo, os números A e B, pertencem a esse intervalo, estão lá dentro, estão no conjunto, certo? Essa maneira aí de representar geometricamente pela reta é muito útil quando a gente vai falar de operações, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas, algebricamente, a maneira mais simples da gente representar um intervalo é usando os colchetes. Né? Tá aqui, ó, usando essa notação aqui, ó. Vou marcar aqui, ó. Tá certo? Espera aí, deixa eu fazer outra coisa aqui. Em vez disso, deixa eu apagar isso aqui. Eu vou encher aqui com uma cor clarinha. Deixa eu ver se isso aqui vai dar certo, ó. Aqui, ó. Isso, tá bom assim, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Repara que eu tenho o A e o B, que são os extremos, e tenho colchetes, limitando ali o meu intervalo. E as perninhas dos colchetes, elas estão direcionadas para dentro do intervalo. Quando isso acontece, eu estou ali afirmando que os extremos pertencem ao intervalo. Então, é um intervalo fechado de extremos A e B, certo? É claro que vão acontecer outras situações. Né? O que seria o intervalo aberto? Aí seria o contrário, né? Agora, o A e o B não pertencem ao intervalo. Pertencem ao intervalo todos os números reais entre A e B, menos o A e o B. Apesar deles continuarem sendo os extremos do intervalo, o fato de você ter aí, ó, geometricamente, a bolinha vazada significa que o A e o B não pertencem ao intervalo. Quando a gente escreve lá como conjunto, como é que a gente vai indicar isso? Não colocando o igual, como aconteceu no de cima. Lá eu tinha x entre A e B, podendo ser A ou B. Não é isso? Agora, aqui já no caso do intervalo aberto, x só pode ser maior do que A e x só pode ser menor do que B. Né? Então, não pode ser nem A e nem B. E aí você vai observar aqui as perninhas dos colchetes, ó, vão estar voltadas para o lado de fora do intervalo. Tá ok? Tudo bem? Ele fala sobre isso aqui, né, de representar o fato do intervalo estar aberto no extremo usando um parênteses, mas eu acho que a gente pode meio que descartar isso aí é meio antigo, já está meio fora de moda. A gente olha para isso aí e pode pensar que é um par ordenado, né? Salvo quando você tem pelo menos o intervalo fechado num dos extremos. Aí tudo bem, mas melhor mesmo é usar os colchetes, tá bom? Muito bem, aí vamos lá. Outra situação. Agora a gente tem o intervalo que é fechado à esquerda e é aberto à direita. Isso pode acontecer
um dos extremos pertencer ao intervalo e o outro não. E aí a gente já sabe o que tem que fazer, né? Por exemplo, quando usa os colchetes, ó, se ele é fechado à esquerda é porque o A pertence ao intervalo. Então, ó, o colchete fica com a perninha para dentro, no A. Se ele é aberto à direita é porque o B está fora, né? Então, a perninha fica para fora. O que vai acontecer aqui? Tá lá, ó. X é maior ou igual a A, ou seja, pode ser o A, e X é menor que B, ou seja, não pode ser o B, só pode ser menor. Isso é um intervalo fechado à esquerda, aberto à direita, certo? Aqui no caso geométrico, bolinha fechada, bolinha pintada para indicar onde o intervalo é fechado, bolinha vazada para indicar onde o intervalo é aberto, ok? A última situação seria o contrário, né? O intervalo aberto à esquerda, fechado à direita. Então, a representação aqui usando colchete, tá lá. Perninha para fora no A, perninha para dentro no B, ou usando aí o tal do parêntese, né? Se usar o parêntese, já sabe, o intervalo é aberto onde tem o parêntese, ok? Tudo bem? Bolinha vazada no A, bolinha pintadinha no B. Aqui o X é só maior do que A, ou seja, o A está fora. Aqui o X é menor ou igual a B, ou seja, o B está dentro. Beleza, gente? Então, isso é só a maneira da gente representar, as maneiras, né, da gente representar um intervalo, ok? Outra possibilidade que a gente tem aí, outras possibilidades, são aqueles intervalos que só tem um extremo. Por quê? Porque são intervalos que vão ou vêm do infinito, né? Por exemplo, aqui na minha primeira setinha aqui, ó, eu estou indicando o quê? Que eu vou considerar todo número a partir do A maior do que o A, inclusive o A, porque o intervalo é fechado no A, certo? Então tá aqui. Para indicar que vai para infinito, o símbolo é esse é o símbolo do infinito. Para indicar que vem do infinito, é o menos infinito, não é isso? Se x é maior ou igual a A, isso quer dizer que o intervalo é fechado no A. Então, perninha do colchete para dentro, bolinha pintadinha. E assim nós temos os intervalos que vão para o infinito e aqueles que vêm do infinito. Certo? Todas as situações possíveis aí. E o intervalo de menos infinito até o infinito, que aí pega todo mundo, né? O próprio conjunto dos números reais. Ok? Então, nós temos intervalos no infinito. É diferente. Em todos os intervalos são infinitos. Agora, esses aqui em particular são intervalos no infinito. Ah, um detalhe importante. No infinito, aqui nessa extremidade que a gente indica o infinito, isso aqui não é um número, então eu não posso fechar o intervalo. Não posso dizer que o infinito pertence ao intervalo. Então, no infinito, todo intervalo é aberto. Ok? Tudo bem? Beleza, gente. Então, visto aí todas as maneiras, né, de representar um intervalo, vamos lembrar que intervalos são conjuntos, e se são conjuntos, podem ser operados, ou seja, é possível fazer a união e a interseção de intervalos, por exemplo. Tá bom? Vamos ver como é que fica isso? Aí, interseção de intervalos. O que a gente precisa lembrar? Duas coisas. Primeiro, intervalo é conjunto. Ótimo. Se é conjunto, eu posso fazer a interseção entre dois intervalos. E o que seria a interseção? Interseção entre dois conjuntos é você considerar todos os elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Certo? Então, é muito comum que você se depare com uma situação assim, ó. Tá lá. Eu quero efetuar a interseção entre os intervalos aberto em menos 2 e 4 e fechado entre 2 e 6.
Normalmente, a interseção e a união de dois intervalos é um intervalo também. Não necessariamente, mas normalmente é um intervalo. Bom, seguinte, para a gente fazer com segurança essa operação, nós vamos usar a representação geométrica dos intervalos. Vamos representar esses intervalos na reta numérica. E aí a gente vai se deparar com essa situação aqui, ó. Vamos lá, vamos entender o que foi feito aqui. O primeiro intervalo é um intervalo que vai de -2 até 4. E aí a gente representou aqui, ó, azulzinho, né? O intervalo que vai de -2 até 4. Repare as bolinhas vazadas, porque o intervalo é aberto, certo? E nós vamos representar o outro intervalo, o 2 e o 6, em outro eixo, em outra reta. Mas levando em consideração o fato de que a reta real ela é única, ela é uma só. É como se eu estivesse pegando um outro pedacinho da reta e colocando ali. Então, se eu vou nesse pedacinho representar o número 2, é justo que o número 2, tá aqui, ele fique posicionado entre o -2 e o 4, porque ele é menor que 4, não é isso? Ele é menor que 4 e ele é maior do que -2. Então, ele tem que ficar numa posição ali entre o -2 e o 4. Como a outra extremidade do intervalo é o 6, bom, o 6 é maior do que 4. Então, o 6 vai ficar à direita aí do 4. Então, veja bem, aqui ó, a gente colocou o primeiro intervalo, que é o intervalo que vai de -2 a 4, certo? E aqui embaixo o segundo intervalo, que é o intervalo que vai de 2 até 6. Ok? Bolinhas abertas no primeiro vazadas no primeiro intervalo, bolinhas pintadinhas no segundo, porque o intervalo é fechado. Agora, posicionados coerentemente os dois intervalos, vamos pensar na operação. Vamos pensar na interseção dos dois intervalos, ou seja, a interseção dos dois intervalos é o trecho comum aos dois intervalos. Quer dizer, eu só preciso olhar para o que eu fiz antes, né, e observar que aqui, nessa região, eu tenho um trecho comum aos dois intervalos, né, e isso vai do 2 até o 4. Mantendo aí, né, gente, que se o 2 está aqui também, o 2 não está aqui, se o 2 está aqui também, ele está nos dois conjuntos, então ele está na interseção. O 4, ele não está no primeiro conjunto, então ele não pode estar na interseção. Ou seja, tanto na união quanto na interseção, eu não vou mexer com o estado de aberto ou fechado aí do meu intervalo. Então, o resultado da interseção desses dois intervalos é um intervalo fechado em 2, aberto em 4. Essa seria, então, a nossa resposta aí, ó. Aí. O intervalo fechado em 2, aberto em 4. Vamos ver mais um exemplo? Tá aí, eu quero fazer a interseção entre esses dois intervalos, ó. Aberto em -2, fechado em 4 e fechado em 4 indo até o infinito. Geometricamente, a gente vai se deparar com essa situação. Tá aí o primeiro intervalo, bolinha vazada no -2, bolinha cheia no 4, né? O segundo intervalo também tem como extremo o 4, então a gente vai colocar o ponto que representa esse extremo na mesma direção do de cima. A gente está falando da mesma reta. E se vai de 4 para o infinito, então
Vamos lá, vamos marcar aqui, ó, tá aqui o intervalo que vai de 0 a 4. Aqui. Vou encher aqui. E tá aqui o intervalo que vai de 4, inclusive o 4, até mais infinito. O 4, ele pertence ao primeiro intervalo, já que o intervalo é fechado em 4. O 4, ele pertence ao segundo intervalo, porque o segundo intervalo também é fechado em 4. Aí você vai falar assim, mas não tem interseção entre os dois? Tem, o 4. O número 4 é o único número que pertence aos dois intervalos. Isso quer dizer que a interseção desses dois intervalos, é o que eu falei, viu? Pode acontecer. Não é um intervalo, é um conjunto unitário 4. Beleza? Vamos a outro exemplo? Tá aí, agora eu quero a interseção entre os intervalos de menos 2 a 4, aberto no menos 2, fechado no 4, e o intervalo aberto de extremos 5 e 6. Olha o que vai acontecer quando a gente considerar aqui os dois intervalos. Está aqui o primeiro. Está aqui o segundo. O que rolou? Não tem interseção, não tem região comum, não é isso? Se não tem interseção, não tem região comum, não tem elementos, a nossa interseção é o conjunto vazio. Ok? Tudo bem? Beleza? Tudo bem. Então, já chegamos ao nosso primeiro exercício. Você vai dar um pause no vídeo aí, vai pausar o vídeo, vai copiar para o caderno aí essa meia dúzia aí de interseções que eu gostaria que vocês determinassem para mim. Ok? Tudo bem? Pausa e copia. Bom, se você copiou, estamos aí de volta, vamos em frente. Daqui a pouco você resolve. Vamos falar da união, a gente falou só de interseção, né? Vamos resolver agora o exemplo com a união. O que muda na união? Na união eu vou pegar, juntar tudo num intervalo só, né? Pegar os dois intervalos e juntar num único intervalo. É a reunião de dois conjuntos, né? Geometricamente significa o quê? Que eu tenho, vamos lá, se eu tenho esse intervalo aqui, que vai de menos 2 a 3, e eu tenho esse intervalo aqui, que vai de 2 a 4. Se eu quisesse a interseção, né, o que a gente viu agora há pouco, seria esse pedacinho aqui, mas não. O que eu quero é a união, então eu vou nos dois extremos, o extremo mais à esquerda e o extremo mais à direita, ó, de menos 2 a 4. Eu uno os dois intervalos de tal maneira a pegar o menor extremo que eu tinha e o maior, né, do outro lado. Então, nós temos aí que a união desses dois intervalos é um intervalo aberto em menos 2, aberto em 4. Beleza? Vamos lá, mais um exemplo. Quero a união desses dois intervalos aí. Vamos logo para o geométrico, está aqui bem claro aqui, ó, intervalo aberto em menos 1, fechado em 4, né? E intervalo fechado entre 4 e 6. A união dos dois vai resultar no intervalo aberto de menos 1 até 6. Ok? Bem fácil isso aí. A união é bem simples, sem problemas. Show? Vamos lá. E mais um exemplo. Agora eu quero a união entre os intervalos fechados de 1 e 4 e 5 e 7. O que vai acontecer, gente? Quando a gente considerar aqui o primeiro intervalo entre 1 e 4, né, e o intervalo entre 5 e 7, vai acontecer aqui que vai ficar um buraquinho aí entre o 4 e o 5, né?
os números reais entre o 4 e o 5, eles não estão nem no primeiro intervalo, nem no segundo intervalo. Então, eles não podem estar na união dos dois intervalos. Isso quer dizer que a união dos dois intervalos acabou ficando assim, separadinha. Eu só vou conseguir mostrar ela geometricamente, e se eu for usar os colchetes, eu vou ter que deixar exatamente como está ali, né? Representada aí a união entre 1 e 4, entre os intervalos que vão de 1 a 4 e de 5 a 7, né? Aqui para dar uma resposta diferente, né? A gente vai dizer que x pertence aos reais, aí está aqui, ó, o intervalo entre 1 e 4, ou, esse ou aqui significa união, né? E o intervalo entre 5 e 7. Se não der para juntar mesmo, né? Se ficar o buraquinho, aí tem que colocar um ou aí. Tá ok, galera? Beleza. Então, segundo exercício, agora são as uniões aí. Vamos fazer exatamente como fizemos com o exercício anterior. Pausa o vídeo, copia para o caderno aí o exercício. E na aula, amanhã, né, no caso, eu vou postar as resoluções aí, o gabarito desses exercícios. Claro, vocês vão tirando suas dúvidas aí nos comentários, ok? Inclusive, eu queria pedir um favor a vocês, né? Só um experimento. Já se você assistiu a aula até aqui, eu gostaria que você fosse lá no comentário, né, e escrevesse exatamente essa frase: eu assisti a aula até aqui, tá? Você não precisa falar isso para ninguém, vamos ajudar, né, os colegas. Então, você não precisa avisar isso para ninguém. Se você assistiu até aqui, você coloca: eu assisti a aula até aqui. Se o seu colega só vê o comentário e não assistiu a aula, ele vai perguntar por que que você comentou isso, e aí você vai ajudá-lo, né? Você vai dizer: olha, assiste a aula que você vai saber, você vai entender, certo? Dá uma força aí para o cara assistir a aula, não passa para ele de graça essa informação não, tá bom? E assim eu vou tendo um controle aí de quem está assistindo de fato as nossas aulas, tá bom? Amanhã a gente coloca aí a resolução, né, desses dois exercícios, envolvendo a interseção e envolvendo a união aí de intervalos. Espero que vocês tenham entendido, não é nada de excepcional, mas esse trabalho aí com os intervalos e as operações é muito importante para coisas que a gente vai ver mais à frente. Tá ok? Valeu, galera, saúde para todos e até a próxima.